Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja, se fosse para mim já sair daqui agora, eu já saía saciada, porque o Senhor, Ele tem falado comigo desde o momento a qual eu tenho entrado por essas portas. Porque o Senhor, Ele é bom em todo o tempo, igreja. Sem muita perca de tempo, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Atos, capítulo 12. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, continua falando. Conforme achando, se coloque de pé. E tem como título: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Versículo 2: E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhes mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a sua mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. Até aqui. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja, hoje é culto de libertação. E todos nós temos algo em nossa vida que nós precisamos ser libertos. E nós estamos aqui não é porque nós somos bons, não. Nós estamos aqui
porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. E hoje o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, e eu creio que o Senhor irá falar conosco nessa noite. E ela fala de Pedro. Só que nessa noite eu gostaria, igreja, de convidar aos irmãos para que prestasse bastante atenção e que fizesse de tudo para que nada tirem a atenção nessa noite, para nós podermos compreender o que o Senhor tem para nos falar. Nós podemos ver já de início o poder que a igreja tem ao interceder. Glória a Deus. A palavra diz que Herodes mandou matar Tiago e também era para matar Pedro. Só que nós podemos perceber ao lermos a palavra que infelizmente Tiago foi morto, mas Pedro foi escape. Pedro, ele era o líder, e a igreja que orava, a igreja que pregava, a igreja que falava do Senhor, ela era perseguida. O povo judeu era o povo de Deus também. Só que muitas das vezes o próprio povo de Deus persegue aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Então o povo começaram a perseguir aqueles que buscavam a Deus. E Pedro, sendo líder, ele estava sendo perseguido pelo próprio povo judeu. Herodes então mandou matar Tiago. E Herodes, vendo que todo aquele povo, o povo judeu, se alegrara, então mandou prender Pedro, porque o destino de Pedro, na cabeça de Herodes, na cabeça do povo, seria o mesmo destino de Tiago, que seria a morte. E a palavra nos diz que Herodes preparou 16 soldados, 16 guardiões, que tinham toda a autoridade para poder prender Pedro. Eles vão lá, pega Pedro e prende dentro de uma prisão muito reservada. Só que Pedro não ficou simplesmente preso ali dentro daquela prisão. Além dele estar preso, Herodes também pediu para que colocasse 2 cadeias em sua mão e 2 soldados perto dele, mais 2 lá fora, na porta da prisão. Tudo isso para evitar de qualquer forma que Pedro saísse daquele lugar, porque ele queria matar Pedro no último dia da festa da Páscoa. Esse era o plano que Herodes tinha, de acabar com o povo que fazia a obra do Senhor. E Pedro, igreja, o que Pedro fazia? Pedro estava simplesmente dormindo. Ele estava dentro de 2 soldados, mas ele deitou e dormiu, porque Pedro confiava na promessa que o Senhor Deus tinha na vida dele. Mesmo ele estando naquela situação, encarcerado, preso, Pedro estava dormindo. No último dia que Herodes iria pegar e levar Pedro à praça para matar, o anjo do Senhor visitou a Pedro de uma forma tremenda. E eu quero dizer para a igreja nessa noite: não importa a prisão a qual a igreja está, o importante é que o meu Deus é o que o teu Deus, ele é poderoso e ele invade qualquer situação para o bem do seu povo. Quem é que consegue dormir sabendo que é o último dia de vida, igreja? Se a gente sabe que a gente tem um exame e a gente pode receber um diagnóstico
que a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer, a gente não consegue realizar os trabalhos como a gente realizaria se não soubéssemos de tais notícias. Imagina sabendo que seria o último dia de vida. Mas Pedro deitou e dormiu. E o Senhor disse assim para nós nessa noite: descansa no Senhor teu Deus, porque este problema não é para a morte, mas para a glorificação do nome do Senhor. Pedro tinha todo motivo para questionar. Pedro tinha todo motivo para chorar, para murmurar, para reclamar. Mas Pedro decidiu dormir e descansar no Senhor. Não turbe o seu coração, igreja. Confia no Senhor. Espera nele, ele tudo faz, ele tudo pode. Seja qual for o problema, o nosso Deus, ele é grande. E quando Herodes pensava que seria o fim de Pedro, era apenas o começo de uma história que estava por vir. Diz assim o versículo 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhes mais: lança às costas a tua capa e segue-me. O que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Tem coisas que o Senhor faz, mas tem coisas que nós temos que ter atitudes também. Deus enviou o anjo? Sim, Deus enviou. O anjo disse o que para Pedro? Levanta-te, calce as tuas sandálias, veste as tuas vestes e segue-me. Pedro fez, porque se Pedro não tivesse feito, ele teria ficado lá. Mas o negócio com Deus é diferente. Ele só dá a ordem, mas a atitude quem tem que ter somos nós, igreja. Quantos aqui nessa noite quer uma libertação vindo da parte do Senhor? Eu quero. Agora toma uma atitude da parte do Senhor também. Toma uma atitude também. Ah, eu não posso fazer isso, mas hoje eu vou fazer, só hoje. Mas você sabe que está errado. Eu sei que eu estou errado, por que eu vou fazer? Se Deus está me alertando, é para que eu também tenha as minhas atitudes. É certo que o pecado todos os dias irá bater a nossa porta, mas nós temos que ter maturidade o suficiente para dizer: não, eu não faço parte disso. E Pedro, recebendo a ordem do Senhor, ele fez tudo o que ele precisava fazer. Vestiu as suas vestes, levantou e seguiu. E quando o anjo chegou até aquele local, uma luz, igreja, resplandeceu por toda a cadeia. Foi um brilho tão forte, mas tão forte, que os 16 soldados que estavam na responsabilidade de manter Pedro preso ali até a última hora, eles não foram capazes de segurar Pedro ali. Eles não viram, porque quando Deus chega para resolver certas atitudes em nossa vida, não tem ninguém que possa impedir o trabalhar e o querer do Senhor. Porque a história era para ser diferente, mas Deus chegou primeiro na vida de Pedro. E quando o anjo chegou naquele lugar, a história era para ser mudada. Pedro, ele achava que ele estava tendo uma visão. Ele não estava acreditando que aquilo era real. E Deus dizia assim para nós nessa noite: quando Ele começar a agir em determinadas situações da nossa vida, será tão lindo, igreja, mas tão lindo, que nós não irá saber se é um sonho ou se é realidade. Mas Ele vai agir em nome de Jesus Cristo. Aquilo que é impossível, o Senhor irá entrar, mostrando para nós que tudo é possível para aqueles que creem.
Então, quando o anjo desperta Pedro, ele faz tudo o que precisava fazer. Ele não acredita que aquilo estava sendo uma realidade. Quem sabe ele pensa ali, ele estava sonhando, ele estava dormindo. De repente o anjo vem, toca ali do lado, pede para que ele levanta, coloque as vestes, coloque a sandália e segue. E a Bíblia diz, igreja, que quando o anjo chegou, que as cadeias das mãos de Pedro desatou sozinha. Não precisou o anjo fazer mais nada. A presença do Senhor destrói qualquer problema da nossa vida. A presença do Senhor, ela invade a nossa vida e destrói tudo aquilo que nos faz perder o sono. Só basta nós confiar e entregar os nossos problemas para Deus. Aleluia! E ainda diz que quando Pedro estava caminhando com o anjo, porque ele estava seguindo o anjo, e eis que chegou à porta de ferro, as portas, as cadeias começou a abrir sozinha. Não precisou ninguém chegar para abrir. Automaticamente a cadeia se abriu. Porque quando Deus quer operar, igreja, não existem prisões que podem impedir o trabalhar do Senhor. Porque quando Deus quer fazer, não existe dilema. Se Ele quer fazer, Ele faz. Ele é dono de tudo e de todos. Glória a Deus. E quando Pedro estava dormindo, a igreja estava fazendo o quê? Orando. Aí mais uma vez, nós vamos focar neste ponto. Aonde tem oração, tem resposta dos céus. Porque a oração do justo, ela pode muito os seus efeitos. E hoje em dia, o que é que nós vemos? E infelizmente nós vivemos em uma época em que se o irmão falta um dia de culto, já é motivo para toda a igreja dizer: voltou a fazer os seus usos e costumes. Ao invés de orar, vai julgar. Ao invés de orar, vai criticar. Infelizmente, hoje a igreja na terra não vê mais milagres por conta disso. É se um irmão cair no pecado, levanta um grupo para julgar. Ao invés de orar, de fazer como aquela igreja fez, pela libertação de Pedro, começa a apontar, começa a afrontar. Infelizmente nós vivemos nessa época em que a vergonha do irmão é motivo de alegria para muitos. Infelizmente. Aí eu pergunto: será quantas pessoas aqui já se levantou para orar pela vida da irmã Fabiana? Será quantos que se levantaram para fazer uma campanha pela vida da irmã Fabiana? Pela vida da irmã Cida, do irmão Júnior, do irmão Fernando? Quantos se levantaram para fazer uma campanha, uma oração pela vida da liderança? Da missionária Flora, do presbítero Charles, da irmã Lani. Agora, quantos se levantaram para falar mal, para criticar quando viu uma falhinha desse tamanho? O problema está aí. Porque se todos se reunissem para orar, para que haja libertação, o negócio seria diferente, igreja. Seria uma igreja fervorosa, uma igreja onde chegasse, todo mundo percebia que ali eram homens e mulheres de Deus. Mas infelizmente nós nos encontramos nessa situação. Não estou generalizando, isso é para todos. E infelizmente nós nos encontramos, a igreja na terra se encontra nessa situação. E Pedro, ele obedecendo, quando ele saiu na porta que mostrava a cidade, o que aconteceu? O anjo apartou dele, e ali ele entendeu que ele estava recebendo uma libertação. Ele estava sendo liberto das prisões. Ele estava sendo liberto da morte que por Herodes ele iria morrer.
ele estava sendo liberto. E quando ele é liberto, para onde ele vai, igreja? Ele vai para o lugar de oração. Ele vai para a casa de Maria, porque ele sabia que lá tinha oração. E hoje, se a gente passar por um momento bem turbulento em nossa vida, quando a gente passar por aquele problema, aonde a gente vai? Para a casa do Senhor. Infelizmente tem muitas pessoas que ao receber as bênçãos, elas esquecem que foi o próprio Deus que os abençoou. Elas não sabem retornar para agradecer a Deus. Elas não sabem firmar aonde foi que pagaram um preço para receber a libertação. Elas se afastam. É aquele ditado: muitos só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Pedro, ao ele ser liberto, ele foi para a casa de Maria. Chegando lá, ele bateu a porta. Uma menina que se chamava Rode aproximou-se e, ouvindo a voz, ela reconheceu que era a voz de Pedro. E ela foi e disse: é Pedro que está batendo na porta. E o que aquelas pessoas disseram? Ela está fora de ti. E sabe o que acontece, igreja? Muitas das vezes nós oramos por determinadas situações, e quando o milagre está chegando, nós não acreditamos, porque às vezes nós oramos, mas não cremos. O problema está aí. Como a gente sabe que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós esperamos. Todos estavam reunidos orando para que Pedro fosse liberto, mas nem todos estavam acreditando que o milagre iria vir. E muitas das vezes é assim em nossa vida, meus irmãos. Às vezes a irmã está passando por determinado problema e ela pede para que a igreja ore, para que a igreja busque com ela pela causa dela. E quando todos começam a orar, quando todos começam a buscar, quando se vê um movimentinho desse tamaninho, começa a perder a fé. Diz que não. Mas não é possível. Como assim, igreja? Se está orando para aquilo acontecer? E quando Deus começa a agir, por que não acreditar? Por que duvidar? Se a nossa fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover o extraordinário. Às vezes nós oramos, nós buscamos, mas nós não acreditamos que aquilo será possível em nossa vida. É a falta de fé. É a mesma coisa de todo dia estar na igreja, todo dia estar na igreja, buscando pela salvação, e naquele grande dia perder por coisas fúteis, por coisas banais. É a mesma coisa. Então, o que a gente tem orado? O que a gente tem buscado? A igreja persistia em oração, mesmo sem saber nenhuma notícia de Pedro, mesmo sabendo que o dia estava chegando, o dia da vergonha de Pedro. A igreja persistia em oração, a igreja orava, a igreja buscava. Lembra daquela viúva e do juiz Inigo, que ela batia na porta do juiz todos os dias? Ela pedia para aquele juiz fazer causa, para aquele juiz fazer justiça na causa dela, mas ele não fazia, e ela insistia. Isso quer nos dizer que nós não devemos cessar de orar. Insiste orando, insiste buscando. Não desista de um propósito porque outras pessoas se levantaram para dizer que não vai dar certo, não. O que Deus diz é o contrário do que o mundo diz, igreja. Nós podemos ver em nosso meio, não é outras pessoas de fora, não, é no nosso meio. Todos os dias, vai dar certo, mas quando vê que realmente está dando certo, o sorriso mostra outra coisa, a cara mostra outra coisa. São muitas pessoas que batem em nosso ombro dizendo: eu estou contigo, você vai vencer. Mas quando começa a ver o agir de Deus em nossa vida, o próprio rosto é a resposta que nos dá se realmente está ou não contente com a nossa vitória.
E Deus nos diz nessa noite: enquanto está difícil, ora. Enquanto você não está vendo solução, ora também. Continue insistindo, não permita que nada e nem ninguém venha calar a tua oração. Faça como Daniel, igreja. Havia um decreto para que ninguém adorasse nem pedisse nada a outro Deus a não ser o rei Dário. Mesmo assim ele continuou orando Deus vivo, porque ele sabia que somente diante do Deus de Isaac, do Deus de Jacó e de Abraão é que ele deveria se prostrar. Ele sabia o Deus a qual ele servia. Pedro também sabia o Deus a quem ele servia. Mesmo que estava tudo apontando para o contrário, ele sabia que o Senhor estava com ele. Talvez tem mães aqui nessa noite, talvez tem pessoas que se encontram numa situação que dizem assim: eu já não tenho mais força para orar para o meu filho. Aonde você acha que você está fraco, Deus aperfeiçoa em você para que você seja forte. Aonde é impossível é que o Senhor entra com a providência, igreja. Às vezes nós oramos por um vizinho, por alguém que a gente ama, mas as situações só mostram o contrário. Não se preocupe, continue orando, continue buscando, porque Deus age na hora e no momento certo. Era na última noite que Pedro estava ali dentro que o anjo entrou com a providência. Não importa quanto tempo tem que você ora, que você está buscando, continue, persevere, porque o teu Deus irá entrar com a providência neste problema. Continue orando pela libertação daqueles que muitos dizem: ah, isso daí não vai dar em nada. Ore. A oração, ela move o coração do Senhor. Eu estou aqui hoje, resposta de oração de alguém que de quando eu me converti, se eu vi, foi uma vez na vida. Nós não estamos aqui porque do nada nós... Não, alguém orou, alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço para que hoje o irmão Fernando estivesse aqui. Alguém pagou o preço para que o presbítero Charles estivesse aqui, igreja. Ore por aqueles que muitos acham que não tem libertação. Ore, porque o fruto vem depois. O fruto vem depois. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que dizem assim: ah, mas eu não consigo mais, essa situação está acabando comigo. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele entra onde o homem já não dá mais nada. É aí que Deus entra. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que resolve aquilo que nenhum homem pode resolver. Que nós possamos orar pela nossa libertação. Que nós possamos orar para que Deus liberte a nossa família, para que Ele liberte aqueles que ficou em nossa casa, para que Ele liberte aqueles que ficaram em nossa rua. O Senhor, Ele é fiel, igreja. Ele é fiel e Ele trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. E outra coisa que eu acho interessante, eu não posso deixar de não falar, é que enquanto Herodes achava que Pedro estava preso, a palavra diz que Pedro estava guardado. Talvez nós achamos assim: ah, mas aquilo acabou, ah, mas aí não sai dali. Calma, está guardado. Calma, porque o anjo do Senhor, ele entra aonde ninguém pode entrar. Com a ordem de Deus não existem problema que fique de pé, igreja. Não existe.
Tem uma irmã aqui mesmo, não vou falar o nome, mas ela sabe quem é ela, e alguns irmãos também a conhecem. E quando ela achava que o filho dela estava preso, Deus estava guardando da morte. Porque esse é o nosso Deus. Enquanto ela achava que o filho dela estava preso, enquanto a família achava, enquanto todos questionavam, murmuravam, o Senhor estava guardando ele dentro da prisão para que ele não fosse morto. Porque é assim que Deus faz. Os dele ele guarda, a igreja. Seja onde estiver, os dele ele guarda. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. É aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus faz no coração de cada um.